E aí a energia foi um negócio fantástico, sabe por quê? Porque a energia, ela é um fator muito relevante para o nosso tempo, tá? Então você está vendo carro elétrico, a gente está vendo uma série de novas formas de geração de energia no nosso planeta e tudo. Algumas delas vão pegar, outras nem tanto, aí você tem as discussões das baterias dos carros elétricos e tudo, muita coisa vai rolar ainda. Mas a energia, ela está se tornando cada vez mais relevante. Então, a gente ter a capacidade de simular o comportamento energético de uma edificação no seu ciclo de vida, não prever curto tempo, né? Uma construção fica ali 30 anos em pé ali, ou mais, dependendo do seu uso, né? Ela vai se renovando durante o tempo. Então, principalmente edificações hospitalares, edificações de indústria, de comércio, tudo isso tem que se renovando. E como essa construção tem que se renovar, por que tem que renovar? Porque, cara, você tem que ter a fachada bonita para o seu cliente, né? Então, para você ter isso, você precisa ter uma gestão mais eficiente de recursos e a inteligência artificial ajuda muito nisso. E imprescindível o BIM entrar nessa jogada. Meu caro prosseante, otimização de recursos, todo mundo tem interesse o tempo inteiro dentro da construção. É básico, né? O tempo todo nós temos que otimizar recursos. É igual né, construção, né? Tem que crescer o porto. É importante a gente ter sempre essa visão dentro de uma estrutura de constante interferência externa, que é uma obra. Né? Por isso que é tão complexo você desenvolver essas grandes estruturas que a humanidade tem construído cada dia mais longe, mais alto, né? Bom, de uma maneira geral, a gente percebe o seguinte: existe uma grande vantagem da análise de dados que a gente tem falado, que é utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina para estudar e aprender o comportamento da edificação e o tipo de edificação da sua empresa, né? Ou às vezes até da sua expansão, né? Às vezes você não ganha, o seu processo não está envolvido em construção propriamente dito, mas você precisa expandir a sua estrutura física para suportar o crescimento do seu negócio. Também é muito importante. Então envolve aí a alocação correta e eficiente de recursos na construção. Uma delas que precisa ser otimizada é a alocação eficiente de mão de obra. Planejar a alocação de mão de obra de uma maneira mais estratégica, considerando mais fatores adversos, mais variáveis de complexidade de tarefa, vão permitir com que os cronogramas fiquem mais assertivos. Então, basicamente, que são coisas simples, tá, gente? Levar para o aprendizado de máquina que já existe dentro da estrutura da empresa, para que os comportamentos do tempo que se repetem da construção, porque muitos deles se repetem, a gente só não percebe, né? Choveu, atrasa, mão de obra, tem problema de mão de obra que não é um problema de mão de obra que aconteceu agora, ele é um problema que vem acontecendo. Então tudo isso nos permite prever produtividade, prever fluxo de trabalho, predizer capacidades importantes dentro daquele ciclo de trabalho. Por quê? Porque cada vez que a gente enxerga esse processo pela ótica do ponto de vista de construção, isso acontece que a logística vai ficando mais inteligente. Nós temos mão de obra, nós temos logística, nós temos gestão otimizada de energia. Tudo isso, voltando um pouco na logística, eu acho que a logística é muito importante, sabe por quê? Porque nós somos um país basicamente rodoviário. A nossa malha é tudo rodoviária. Então, como a gente tem essa característica, isso faz com que a gente, analisando o comportamento de trânsito daquelas regiões, possa melhorar a previsibilidade de alocação de um certo material, de chegar ao local, prever uma demanda diferente,
conseguir reduzir custos de materiais. Por quê? Porque a gente pode prever melhor o recebimento desse material em obra ou não, ter menos desperdício, ser mais just in time, coisa que a indústria consegue fazer com a capacidade imensa, que é ser mais just in time. Material chega ao fabrico, trabalhar com menos estoque. Trabalhar com menos estoque em obra é vantagem, você tem menos espaço de alocação de material dentro da sua obra, você pode transitar dentro da sua obra de maneira mais eficiente, você pode ter mais máquina, mais equipamento. Então, veja, existem muitas implicações que vão permitir com que a gente pense, repense, otimize a alocação de recursos de obra e vai além do material propriamente dito. A gente começa a pensar numa logística mais eficiente, porque a gente pode ter cada vez mais espaço dentro da obra, porque a gente programa melhor o recebimento de materiais. Você já pensou nisso, meu caro prosseante? Pois é, temos insights relevantes para que você possa enxergar algo de uma forma diferente, de uma outra ótica, a construção. A nossa construção tão, às vezes ali, carente de uma otimização de resultado, né? A gente precisa ter mais eficiência no nosso setor, e aqui a gente defende isso por unhas e dentes, meu caro prosseante. Veja bem, gestão energética é um assunto importante porque você tem a questão do ESG, você tem a questão ambiental, você tem a questão de otimização de recursos. Ninguém em sã consciência é contra ou quer destruir ou dispensar recursos. Não existe. Qualquer pessoa consegue, né, fazer uma combinação de Lé com Cré, como diria o professor Villa, né? Vai corroborar com a necessidade de você reduzir o impacto e o desperdício do recurso do estoque, inclusive de energia. E aí a energia foi um negócio fantástico, sabe por quê? Porque a energia, ela é um fator muito relevante para o nosso tempo, tá? Então você está vendo carro elétrico, a gente está vendo uma série de novas formas de geração de energia no nosso planeta e tudo. Algumas delas vão pegar, outras nem tanto. Aí você tem as discussões das baterias dos carros elétricos e tudo, muita coisa vai rolar aí. Mas a energia está se tornando um tema cada vez mais relevante. Então, a gente ter a capacidade de simular o comportamento energético de uma edificação no seu ciclo de vida, não prever curto tempo, né? Mas uma construção fica ali 30 anos em pé ali, ou mais, dependendo do seu uso, né? Ela vai se renovando durante o tempo. Então, principalmente edificações hospitalares, edificações de indústria, de comércio, tudo isso tem que se renovando. E como essa construção tem que se renovar, por que tem que renovar? Porque, cara, você tem que ter a fachada bonita para o seu cliente, né? Então, para você ter isso, você precisa de uma gestão mais eficiente de recursos, e a inteligência artificial ajuda muito nisso. E imprescindível o BIM entrar nessa jogada. Por quê? Porque aí a gente consegue ter uma simulação energética mais eficiente, porque o BIM já permite essa capacidade, e unir essas pontas é muito interessante. Porque a gente consegue prever com mais assertividade a curva de bolso, por exemplo, de energia daquela edificação ao longo de todo o seu ciclo de vida, que nós estamos falando de 4, 5 anos de obra, talvez dependendo da complexidade, juntando ali projeto de obra, né? E 30, 40 anos ali de uso extensivo de operação daquela edificação. Então, a aplicação da inteligência artificial transforma a maneira como esses projetos estão sendo planejados, como eles estão sendo executados, gerenciados. Essas possibilidades de melhoria de tomada de decisão, elas são muito palpáveis. Elas são palpáveis para quem já tem uma familiaridade com isso, e às vezes não está claro para você, meu caro presente, quanto isso vai ser revolucionário, e está sendo. Então não fica comendo mosca não, cara. Camarão que dorme, a onda leva. Então fica ligado que o setor aéreo, o trem da tecnologia está passando, beleza? Então, meu caro presidente, é o seguinte: fique ligado, compartilhe os nossos vídeos para que as pessoas possam receber essa mensagem e entender a importância da tecnologia e da inteligência artificial para a construção do presente, beleza? Te espero no próximo vídeo, aquele abraço, valeu!